Noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos à programação Tecendo Passado, Presente e Futuro, a importância do audiovisual na reconstrução e construção da história brasileira, do Museu de Imagem e do Som do Maranhão, que integra a Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Maranhão, em comemoração ao Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual. Meu nome é Camila Soares, sou produtora audiovisual, sou uma das organizadoras e produtoras da Mostra Minha Irmã Vamos ao Cinema. E essa é a nossa segunda live, que tem como tema o papel dos festivais na difusão da memória e produção audiovisual histórica e contemporânea brasileira. E nosso objetivo aqui é discutir a importância dos festivais na circulação da produção audiovisual brasileira, sobretudo quanto à produção autoral e os desafios de realizar festivais de cinema em nosso estado. E para discutir esse assunto com a gente, nós contamos com a presença da cineasta, produtora e idealizadora do Maranhão na Tela e fundadora da Mil Ciclo Filmes, Mavi Simão, e com o distribuidor, produtor, ator da Mostra Internacional de Cinema, Rafael Petrini. Os festivais de cinema, eles são praticamente o principal canal, né, de difusão de obras de novos realizadores, de curtas-metragens, de produções nacionais e estrangeiras, não exibidas no circuito nacional. E nos festivais, nós encontramos o mais contemporâneo das produções audiovisuais. E é como se, nesse momento, como se o filme atingisse, né, a vida adulta e fosse para o mundo. Os festivais, eles são esse grande portal. As mostras, né, e os festivais, ele compõem esse circuito cultural que permitem a circulação e avaliação mais criteriosa a respeito de uma produção, né, com diferentes premiações para os departamentos responsáveis pela realização de um filme. E são nesses festivais também que o filme eles têm a possibilidade de atingir diferentes públicos, permitindo a aproximação entre as pessoas, as trocas de experiências, de culturas, de conceitos, de linguagens, e cada vez mais amparadas pelo avanço tecnológico, sobretudo nesse momento que estamos vivendo, né, com a pandemia. Mavi, o Maranhão na Tela, ele é um dos maiores e mais importantes difusores de grandes obras recentes, né? No ano passado, nós tivemos grandíssimos filmes, né, como A Vida Invisível, de Karen Enos, A Piedade, de Cláudio de Assis, Pacarrete, de Alan Deberton, e Babenco, de Bárbara Paz. E foi uma oportunidade única de assistirmos produções tão importantes a nível nacional, em uma sala de cinema e de forma gratuita. Para ti, Mavi, como foi fazer o festival e ser uma mediadora entre tantos filmes potentes e o público? Aí eu peço que tu te apresente e responda para a gente. Bom, meu nome é Mavi Simão, eu sou cineasta, desde 2007 realizo o Maranhão na Tela, que é tipo um filho, Petrini sabe. Petrini vive sendo pai adotivo do Maranhão na Tela de vez em quando. É feito com muito sonho, com muito compromisso, com muita vontade, né? E esse trabalho de garimpo desses filmes, cada filme que a gente consegue, assim, quanto mais quente o filme mais a gente vibra. O Piedade, por exemplo, estreou mundialmente no Festival de Brasília, 2 dias depois estava no Maranhão na Tela ano passado, né? Ano passado acho que foi o ano que a gente atingiu o ápice de conseguir filmes quentes, filmes importantes, e conseguir que os diretores ou parte do elenco viesse para uma troca, porque a gente pegou uma agenda, porque o Festival do Rio e o Festival de Brasília ficaram depois. Não, o Festival de Brasília coladinho na Maranhão na Tela, mas o Festival do Rio depois. E primeiro teve a Mostra de São Paulo. Então, ali a gente já garimpou, né? Já foi garimpando os filmes, já saíram os resultados das seleções, e a gente conseguiu exibir antes até do que festival grande, a gente teve muita sorte. Também teve a sorte com A Vida Invisível, que ia estrear no Maranhão, tipo, na quinta-feira anterior, né, a abertura do festival no domingo, e a gente negociou, fez uma negociação,
é distribuidor, é produtor, e ele é co-distribuído pela Sony, e todo mundo se envolveu, era um mailing gigante de negociação para segurar o filme no Maranhão, para ele estrear no Maranhão na tela, né? Para a gente conseguir aquela noite linda, que foi a noite de abertura do ano passado, né? A sala lotada, acho que foi a sala de cinema mais lotada da história do cinema maranhense. E isso é que faz a gente vibrar, né? E a competitiva também é uma coisa que a gente vai vindo amadurecer, porque desde que ela começou, antes não era possível ter uma competitiva, né? Que é outra coisa que Petrini também acompanhou desde o começo, essa vontade que a gente tinha de fazer, mas a gente consegue fazer uma primeira, mas como é que essa competitiva vai se sustentar se não tinha uma regularidade de produção, né? E depois que a competitiva começou, e depois também da escola de cinema, que eu acho que a escola de cinema faz toda a diferença nesse processo, e também o boom dos videoclipes, né? E a gente vai vendo a coisa amadurecer, e depois que o festival abriu para a região norte também, essa conversa com os estados da região norte também enriqueceu muito a competitiva, os videoclipes, né? É uma forma mesmo da gente conversar, e é isso que faz a gente vibrar no festival, né? Sem contar essa parte também de capacitação, dessas trocas, do próprio ambiente de mercado, né? Que é essa possibilidade dos produtores daqui apresentarem projetos, né? Para canais de TV, para grandes distribuidoras, essa aproximação. Então, eu acho que o ano passado, na edição passada, eu acho que a gente começou com esse formato em 2018, e o ano passado eu acho que a gente chegou no conceito que não no conceito perfeito, que perfeição não existe, né? Mas esse modelo, e também teve a escadaria, que foi tão incrível, a qualidade com que a gente estava conseguindo exibir os filmes. Aí veio a pandemia, aí não tem mais dinheiro nenhum para cinema, aí eu não sei se vai ter Maranhão na tela esse ano, nem ano que vem. E, poxa, que pena. E aí é isso. E aí, a Mavi falou, né, desse momento que a gente está vivendo, né, com a pandemia, que as coisas estão ficando mais virtualizadas do que antes. Esse momento que a gente está vivendo, esse encontro, mostra muito isso, né? Nós estamos aqui através de uma live, a tecnologia tem nos possibilitado estarmos juntos de alguma forma. E além, né, dessa produção contemporânea, que é o que a gente acabou de falar, que Maranhão na Tela vem fazendo, né, trazendo esses filmes bem recentes, bem quentes, que estão sendo lançados aqui para o Maranhão, né, para o nosso público. Também amostras históricas, né, com uma curadoria muito específica, que a Mostra Internacional de Cinema de São Luís, né, foi incrível nesse sentido. Em 2017, tivemos a Mostra Afonso Beato. Em 2018, tivemos um convidado especial demais, que foi o Matheus Nastergalli. Tivemos uma mostra só com filmes dele. E em 2017, né, o Afonso Beato, que é um diretor de fotografia, que assinou diversos clássicos da história do cinema, e a mostra contou com ele, com a presença dele, não só para exibição, né, mas também para ações formativas pós-exibição. Então, eu queria saber, Petrini, contar para a gente um pouco dessa experiência e da importância, né, de se pensar a exibição de filmes atrelados ao diálogo entre o público e o realizador, né, através dessas ações formativas, dessa aproximação do público com esses realizadores. Aí eu queria que tu te apresentasse e respondesse para a gente, tua experiência em relação à mostra. Tá. Então, sou Raffaele Petrini, eu trabalho com cinema desde 2010, eu comecei a trabalhar como distribuidor, aí passei a ser exibidor, dirigindo o Cine Praia Grande durante 5 anos, e a partir daí, com essa experiência da exibição dentro do Cine Praia Grande, eu, junto a 2 grandes amigos cineastas, Lucas Sá e Marcos Pontes,
decidimos, né, a gente teve esse insight de fazer uma mostra de cinema internacional em São Luís, lá no Cine Praia Grande, que tivesse assim um perfil muito próximo com a nossa cinefilia, né? Um perfil assim de cinema contemporâneo, mas também com um certo olhar ao clássico, também um certo olhar também à fruição coletiva, né, dos filmes e a discussão deles, né? Então decidimos criar esse calendário e contamos, né, com a presença de Afonso Beato, né, na primeira edição, que aceitou passar uma semana aqui no Maranhão, lá no Maranhão, eu não estou no Maranhão, mas me sinto lá ainda, e Afonso Beato ficou uma semana no Maranhão discutindo 5 filmes de sua filmografia, foi incrível, e tivemos também ao lado dessa mostra uma mostra competitiva com filmes bem novos, né? Filmes que vieram assim dos 4 cantos do mundo. Tínhamos filmes que tinham acabado de estrear do Festival de Cannes, como Nocturama, de Bertrand Bonello, que nos foi cedido graças a ajudas com embaixadas, no caso a Embaixada da França. E assim, foi uma experiência incrível a primeira edição. Foi um festival feito realmente sem dinheiro, só com o apoio de som e de projeção que nos foi cedido, e também com apoio de passagem e hospedagem que nos foi cedido para os convidados, né? Na primeira edição, né, foi homenageado o Afonso Beato, mas também o Manuel Rangel, que tinha acabado de sair da presidência da Ancine, né? Então foi um momento assim bem simbólico para a gente, assim, ter essa homenagem justo logo após a saída do Manuel Rangel da Ancine. E então nos preparamos, né? Depois de um ano, né? Ficamos pensando, né, em como expandir essa pequena amostra que tínhamos feito, numa curadoria só mesmo com 3 pessoas, comigo, com Marcos e com Lucas, e aí decidimos abrir uma convocatória na segunda edição. Então abrimos uma convocatória internacional e tivemos um número espantoso de inscrições, chegou a 3.000 filmes inscritos entre curtas e longas. E aí percebemos que nós 3 não poderíamos dar conta dessa curadoria gigantesca, e convidamos, então, a Juliana Mendes e o Rui Castro para nos ajudar na curadoria, que fizeram um trabalho maravilhoso. E aí a segunda mostra veio com uma programação mais corposa, né, com filmes realmente bem mais fortes, né, até, mas ao mesmo tempo mantivemos esse formato, né, de ter o filme, as exibições de clássicos, as exibições de mostra competitiva, e a do homenageado, que foi Matheus Nastergalli, na segunda edição, que foi um grande presente, eu acho, para a cidade de São Luís, ter por uma semana Matheus passeando pela Praia Grande, conversando com o pessoal da Escola de Cinema, e compartilhando e se abrindo para o seu público, muito carinhoso. E bom, agora a gente está de olho na terceira edição, né? Mas é uma terceira edição muito incerta, né? Por conta também desse cenário pandêmico, né? E é uma pena, assim, a gente está um pouco de mãos atadas, mas, assim, já se planejando para as próximas edições, enfim. Eu acho que vai sair uma boa terceira edição, mas não sei quando, não sei como, mas vai ter. Todo mundo, como eu falei antes, com muita esperança. Essas edições, tanto do Maranhão na Tela, quanto da Mostra Internacional de Cinema. Eu sou bem suspeita para falar, porque eu frequento as duas, a Mostra Internacional de Cinema, eu participei das 2 edições, né? Foram momentos incríveis, especiais, que eu sinto muita falta, né?
Também tem a mostra do Novo Cinema Maranhense, que também teve 2 edições, né, Petrônio? Teve. Foram incrível. No caso aí, também, né, é uma mostra menor, né, mas que parte também desse conceito assim, de ter exibição e logo em seguida a conversa. Eu acho que a Novo Cinema Maranhense é uma mostra de cinema onde é mais importante o debate do que o filme, né? Então a gente tem esse cuidado maior assim, em juntar uns 6, 7 filmes numa sessão para depois partir por uma discussão. Só fizemos 2 edições, mas tem a terceira que está sendo embalada. E a Mostra Novo Cinema Maranhense, ela também foi bem que uma precursora nesse sentido de exibir videoclipes, que está com um movimento muito grande na cidade, e após isso também o Maranhão na Tela veio com mostras também de videoclipes. Ano passado tivemos a exibição, né, desses videoclipes numa escadaria aberta ao público, teve uma aceitação maravilhosa, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco, Mavi, sobre essa escolha, como foi pensado essa mostra de videoclipes e também de levar esse cinema para a rua, porque antes o Maranhão na Tela também acontecia ali no Cine Praia Grande, né? E aí depois o festival foi crescendo, o público foi aumentando, aí ficou um pouco difícil de manter num espaço menor, e aí aconteceu de também para outro espaço, mas queria que tu falasse para a gente um pouco disso, né, do Maranhão na Tela ter ido para a rua, ter ido para o centro histórico. O teu microfone está mutado. Desculpa. Então, a Casa do Maranhão na Tela sempre foi o Cine Praia Grande, né? Ele nasceu ali, cresceu, e eu nunca teria saído de lá. Porque realmente ficou inviável, né? Tanto o contexto do espaço, quanto o risco que a gente sempre correu com relação à exibição. Um risco, coitado, Petrini, na maioria das vezes é quem estava na linha de frente. E eu sempre só confiei em Petrini na vida. E aí, sair do Praia Grande, a gente não saiu porque a gente... pelo crescimento do festival, porque o Alcine Nazaré, de certa forma, também abrigava um público grande, né? As competitivas tinham uma tradição enorme nesses 2 espaços, que no Kinoplex ainda está se construindo, e que a gente lotava o Alcine Nazaré nas competitivas, né? E o Alcine Nazaré tem 200 e alguma coisa, assim, tipo uns 240 lugares, 230, né? E que é um espaço razoável, né? Porque a sala menor do Kinoplex tem, acho que, 185 lugares. E aí tem uma que é de 300 e poucos lugares. Mas eu sempre achei importantíssimo, eu sempre achei muito um ato político projetar também ali né, o Odilo é o portal do centro histórico, né? E era sempre um compromisso que a gente teve de querer manter esse lugar, contribuir para mantê-lo, né, pulsante, para trazer o público de fora, né, para promover essa interação dos convidados com o espaço, com a própria Praia Grande como um todo. E a gente não saiu assim porque a gente quis, até que o formato que a gente encontrou foi um bom formato, que o ano passado ele foi se consolidando, mas assim, aquela vontade de voltar para a Praia Grande, ela nunca, assim, a gente tem que estar lá. Como é que o Maranhão na Tela não vai estar na Praia Grande? Então eu sempre tive pensamento, como voltamos para a Praia Grande, né? E aí eu tive essa ideia de ir para a escadaria, muito inspirada também pelo lançamento do show do Criolina. Lembra aquele disco, o último disco deles que eles lançaram ali na escadaria? Desde aquele dia eu fiquei,
gente, esse é um lugar, né, muito sensorial, ele é muito perfeito, ele é né, é uma casa de show, é um teatro, é uma sala de cinema, ele é muito, ele é aberto, mas é fechado, parece, né, porque tem uns casarões muito gigantes na beirada e não são muitas portas como nas outras, é um casarão que só tem janela, então é só, enfim, tem uma atmosfera diferente, aquela escadaria especial, né? E foi quando a gente resolveu arriscar de ir para lá e foi o maior gol da história do Maranhão na tela, eu acho. Porque, nossa, saudade, sonho. Eu acho que, assim, se esse ano eu conseguir qualquer dinheiro que seja para fazer o Maranhão na tela e for o mínimo, eu faço só a competitiva na escadaria, que agora, né, a gente já consegue fazer, não sei, as coisas estão abrindo mais, né, acho que a gente conseguir controlar a entrada, saída de máscara, conseguir manter, era para lá que eu teria desejo de ir, se tudo der errado, vai dar certo se a gente for para lá. Porque foi muito legal essa troca, teve júri popular, né? E as pessoas vibravam, tinha torcida, era muito quente, foi uma das exibições, assim, a gente falou de filme quente, mas, assim, exibição de público quente, foi a mais de todas as edições, porque era uma coisa muito, muito intensa estar ali, sabe? Era um rolê de cinema, foi muito legal. E no final as discotecagens, então foi assim, uma experiência que tomara que se repita. Tomara mesmo. Tem muito a falar sobre isso, porque ele que, nossa, ele é uma que fez aquela escadaria. Foi uma tensão muito grande aquilo, né? Porque, assim, era um risco, né? Foi um risco muito grande, assim, fazer uma exibição numa parte da Praia Grande que não é tão frequentada, né? Que não é tão frequentada, assim, pelos passantes daí, né? E encheu, o público viu os filmes, até os mais antigos, né? Até os filmes maranhenses que sempre passam, sempre são exibidos e tal. Tinha o seu público que ficou sentado, calado, aplaudiu, aí depois com a discotecagem dançou e tal. Foi uma coisa mágica. Eu realmente foi meu momento favorito do Maranhão na tela, sinceramente. Né? Foi um espaço incrível, né? Um clima maravilhoso. E um clima, por isso que eu falei, foi um rolê de cinema, porque era uma coisa quente, que parecia música, mas era de cinema, tava todo mundo ali para ver os filmes, mas numa coisa de todo rolê e todo cinema, que eu acho que isso que tá lá, exibir lá conseguiu fazer, né? A mágica aconteceu ali, não sei se por conta daqueles paredões, se não uma certa sensação de um isolamento, a qualidade da projeção. Isso que é o festival de cinema, né? Assim, não é só passar o filme, que hoje se fala muito dessa coisa, o festival se faz online, mas online não tem aquele calor, não tem aquele encontro, tá lá conversando, nós três estamos conversando lá, tomando uma cerveja, aí passa Cláudio Assis, assim, aí, sabe, essas coisas, essas interações, muita gente começa a fazer cinema a partir desses encontros, né, nos festivais, essas amizades, sabe, essa conversa depois do filme, depois do clipe, depois do curta, faz parte. Então, o pessoal fica falando, porque festival de cinema não tem que ter badalação, mas eu acho o contrário, eu acho que o festival de cinema não é só uma exibição, é a exibição, é o debate, é a cerveja depois, é a badalação depois, que, assim, faz parte. É por isso que é um festival, senão era um cinema para tu ir, ver filme e pronto, voltar para casa. E a escadaria, ela conseguiu ser o ápice disso, né? E o que era mais legal é que tudo que foi exibido
era ou maranhense, ou do Piauí, ou dos outros 7 estados da região norte. Então, era um cinema de um recorte muito especial que estava passando ali, né? Era uma troca ali, um momento que foi, de fato, inesquecível. Muitas pessoas decidem começar, às vezes, projetos novos e formam equipes nessas conversas pós-exibição, né? Então, essa troca, essa junção é muito importante, assim. Eu sei que as possibilidades que estamos tendo agora são essas, e a gente está tentando lidar com isso da melhor forma possível, mas nada supera, né, o público junto, vibrando junto, assistindo e curtindo. E os festivais, né, eles são, de fato, né, esses espaços fundamentais, porque, para além das exibições, a gente tem esses encontros de ideias, de pessoas, e também existem, né, as oficinas, os workshops, as rodadas de negócios e outras atividades, né, que também contribuem para o avanço do cinema, da qualificação profissional, e, sobretudo, no nosso estado, como nós temos poucos espaços formais de educação de cinema, são esses espaços de mostras e festivais que permitem que as pessoas tenham acesso a essa educação mais, como posso falar, mais formal, talvez. E aí eu falo por mim também, por várias pessoas que talvez estejam assistindo, que o Maranhão na Tela, por exemplo, foi uma das primeiras oportunidades, espaços de contato com o estudo do cinema, né? Eu iniciei, assim, minha vontade, meu desejo de começar a estudar cinema numa oficina do Maranhão na Tela. Ah, e aí que legal. Eu queria que vocês falassem, né, sobre esses espaços de educação, porque a gente está falando aqui de festivais e sobre a importância desses festivais na construção, né, dessas identidades, na construção da história, das produções, e tudo isso eles a partir da educação, né? E esse movimento dos festivais que tece identidades, com a criação de eventos, né, que passam a ser um calendário cultural na nossa região. Eu, por exemplo, eu sei, a gente começa a viver, geralmente, no mês de setembro, outubro, já pensando nos festivais que acontecem na cidade. Então, com esse momento que a gente não está tendo esse encontro presencial, a gente sente até um vazio. Eu comento sempre que eu sinto, por exemplo, da Mostra Internacional, eu fico órfã desde quando a gente ainda não está tendo, mas aí eu queria, Mavi, que tu, como uma pessoa que já vem há mais de 10 anos na construção desse Festival do Maranhão na Tela, falar sobre esse espaço de formação profissional também que o festival proporciona. Então, no início, eu tratava o braço de capacitação do festival como um dos mais importantes do festival, né? Era uma das coisas que eu sempre me preocupei muito, e também para além do festival. Eu fiz alguns projetos paralelos, todos voltados, todos de perfil formativo, né? Essa é Minha Cultura, foi feito dessa forma, o São Luís nos Quatro Cantos e o Cinerama. Eu não sei, Essa é Minha Cultura foi realizado dentro do Maranhão na Tela, nas edições de 2008 e 2009, e a gente, em parceria com diversas ONGs e parceiros técnicos também, a gente conseguiu realizar 10 mini documentários em cada edição sobre os mestres da cultura maranhense. E foi um processo muito rico, muito, muito, muito. Até porque eram muitos jovens para edição, tipo 50, divididos em equipes, aí tinha de 2 a 3 professores acompanhando sempre uma equipe, e eles participaram, de fato, de todo o processo. Porque eu tinha uma preocupação não só com a capacitação teórica, quanto com a oportunidade prática, porque a gente vivia uma outra realidade, né? Hoje, além da guerrilha ser muito mais fácil, porque a tecnologia permite, na época não permitia, né? Na época você não tinha nenhum celular, que, né, 2008, 2009, o celular nem era
um computador, né? Nem era smart. Imagina a qualidade da câmera. Então, não era uma realidade ainda. Então, a gente usava, tinha que usar equipamento mesmo. Eu tinha uma preocupação de oferecer oportunidade de vivência de set, de elaboração de conteúdo, de abordagem, enfim, de pensar linguagem audiovisual, né? Num lugar onde a gente não tinha quase nada acontecendo. Naquela época, nossa, se eram feitos de 3 a 5 curtas por ano, eu acho que era muito, né, Petrini? Se tinha, porque acho que tinha ano que a gente passava sem nada, assim, entre 2005 e 2010, eu acho que foi uma época, assim, que... Não, é muito pouco chegado. Muito pouca produção, então eu tinha uma preocupação, assim, uma angústia de querer proporcionar oportunidade de set, de quem está no set vivenciar ali as possibilidades de diversas funções, para ser tocado por algum e querer produzir aquilo, querer fazer aquilo. E, paralelo a isso, eu também sempre investi muito em capacitação teórica, né? Então, o Maranhão na Tela, ele tinha essas maratonas de capacitação, né? Uma média de 10 cursos por edição, cada curso com 15, 20 horas, curso de manhã, de tarde, de noite, um professor melhor que o outro. Acho que ficava todo mundo louco que queria fazer capacitação, porque ou ficava curtindo os filmes, ou ficava nas aulas, né? Então, porque eu também, além dessa questão da experiência de set, eu sempre quis muito trazer bons professores, aquela coisa de você ser, de fato, tocado pelo conhecimento, né? Ninguém fica tocado pelo conhecimento e aquilo só não mexe com ele. Se ele não tivesse, fui lá de curioso e não era aquilo que ele estava afim, mas se a pessoa tem um interesse mínimo no tema e pega um bom professor, né, que te toca, você vai também investir nessa busca, aquilo vai te tocar de alguma forma, vai mexer com você de alguma forma, você não vai sair dali como entrou, né? Então, a capacitação, até hoje, para mim, a capacitação assim, é fundamental, muito fundamental. E depois da escola de cinema, né, eu falei, nossa, graças a Deus, agora eu tenho, foi como se eu tivesse me liberado dessa necessidade de, gente, a experiência de set, porque a escola faz isso de uma maneira tão maravilhosa, né, tá todo mundo tendo tanta experiência de set graças à escola de cinema, e aí foi quando veio o ambiente de mercado, que aí eu comecei a investir numa capacitação, numa formação de mercado, que eu achei que, em vez de ir na formação, digamos, mais técnica, mais... Não é básica a palavra, mas é mais técnica mesmo, de formativa, investir numa capacitação e também num fomento de mercado, né? Para quem começou lá no comecinho do festival e está aí querendo fazer filme, tirar do papel mesmo, em parceria, aí que veio o ambiente de mercado, de uma capacitação mais mercadológica mesmo, né? Mais para a gente ter competir, porque a gente compete com os outros estados, né? No mercado. Então, eu comecei a focar mais em ações para desenvolver, para tirar projeto do papel, né? Para você que, assim, pensando muito no Maranhão, mais presente no mercado, mais aprovado em editais, mais presente em canais de TV, né? Então, esse passou a ser o foco e a gente estava indo muito bem nessa direção. Só que a gente já vem, primeiro que a gente vem de um desmonte, né? Que vem acontecendo aí paulatinamente desde 2018, 2019 atingiu assim um ponto que a gente achava que era o ápice e ele está indo cada vez num ponto e tá tudo porque além de não ter a Cine tá parada, né? Tudo que movimentava tanto os festivais que passaram a contar com uma linha de financiamento da Ancine que tornou esse investimento em ações de mercado possível, quanto com o próprio mercado, que não tem mais dinheiro para produzir obra, não tem mais recurso da Ancine, né?
E então, assim, além de uma crise de produção, a crise dos festivais, independente da pandemia, eu acho que a gente vai ver isso de uma forma bem acentuada a partir do ano que vem, porque todo mundo está ainda lutando, e tem essa questão, não, para fazer online, os custos são menores, né? Então, os festivais, alguns, a maioria está acontecendo, mas eu acho que a gente vai encontrar uma realidade bem complexa o ano que vem. Agora, assim, voltando para o tema da capacitação, as ações de capacitação, ao contrário, eu acho que tendem a se fortalecer. Por conta também desse desenho do virtual, né, eu acho que essa parte que os festivais abarcam, eu acho que vão se fortalecer à medida não, mas assim, enquanto os festivais aí têm um caminho bem duro pela frente por conta desse desmonte e da próprio, né, a gente está vivendo um momento que vai ter um hiato que a gente tem que ver como é que a gente vai passar por ele, né? Porque é tanto a realização da própria obra quanto a realização dos festivais que catalisam, né, que são vitrine da maioria dessas obras, vão entrar aí numa crise, já estamos, né? E vem desde o ano passado. Ano passado, Anima Mundi e Festival do Rio dependeram de financiamento coletivo. Né? Desde o ano passado, a gente pegou os 2 maiores festivais. O Anima Mundi, eu acho que é o primeiro festival de animação do mundo, não é? Do mundo. É o primeiro do mundo, é o mais forte do mundo. Dependeu de financiamento coletivo. O Festival do Rio, o maior do Brasil, o maior da América Latina, dependeu de financiamento coletivo. O Animamundi não aconteceu esse ano, né? Foi julho o Animamundi, que eu saiba, o Animamundi não aconteceu. O Festival do Rio abriu inscrição para a competitiva, mas a gente já está em novembro, né? Não se tem notícia do que vai acontecer. Festival de Brasília, a gente sabe que está confirmado porque ele é uma ação pública, né? É uma ação de governo, né? Então, é o próprio governo que realiza o festival, ele saiu do papel. Mas até os grandes festivais estão vivendo uma crise que não é só da pandemia, né? E eu acredito que a grande saída agora para quem quer produzir é esse fortalecimento em contrapartida das ações de capacitação. Que enfim, o audiovisual está vivendo um momento mais negro. Eu acho que eu entrevistei, nossa, Marisa Leão, né? Semana passada, eu mediei a masterclass dela, que é uma das maiores produtoras do país, né? A Morena Filmes tem 45 anos. E tudo que a gente ia, todas as perguntas que eu ia fazendo para ela sobre possíveis cenários, aquilo ia mostrando que a coisa, sabe, pensamentos de Poliana não existem. A gente vai lidar aí com né, a tendência. Isso aqui é só o início desse ato que está se formando e, enfim, possíveis retomadas, temos que ver o que vai acontecer, né? Então, a gente, enquanto comemorou aí edições tão legais que aconteceram, né, da Mostra Internacional, do Maranhão na Tela, eu não sei qual é o futuro disso, quando você precisa de recurso, quando você depende de política pública, disso continuar acontecendo. Eu já virei esse ano já preocupada com isso, e vi que isso foi se acentuando. Eu venho o ano inteiro me preparando até para, tipo, viver sem o Maranhão na Tela, porque o Maranhão na Tela é uma coisa na minha vida que é tipo uma pessoa. Então, é uma coisa que é difícil para eu não consigo não ter o Maranhão na Tela na minha vida e na vida das pessoas. Eu não, sabe, quanto mais a gente fala dele, assim, mais eu fico. Só que é uma realidade que eu tô. Não vou parar de lutar, mas que eu tô preparada para ter que lidar com ela, sabe? Para ter que, sim, não sei se a palavra é desistir, porque eu não vou desistir, mas
Eu acho que existe essa possibilidade dos festivais entrarem numa crise gigantesca, né? Que só os festivais, por exemplo, o Guarda-C, ele aconteceu sem um puto, mas ele aconteceu dentro da estrutura da UFMA, né? Então, a UFMA tem área de tecnologia, criou um sistema próprio de exibição, foram só funcionários da própria UFMA, então não teve logística, eles conseguiram fazer, trabalharam muito, ralaram muito, conseguiram realizar sem custo, porque eles têm uma estrutura de realização. Quem realiza de forma completamente independente, que monta uma equipe para aquilo acontecer, não vai conseguir fazer se não tiver política que viabilize a existência dos festivais, né? Mas, terminando aí, a palavra mais otimista, a capacitação ganha uma força, ganha um protagonismo nesse novo cenário que ela, apesar dela ter sempre tido muita importância, não tinha tanta visibilidade ou tantas possibilidades como existe hoje, né? De se capacitar. Sim, hoje em dia nós temos um pouco mais de possibilidades, né? Através também do avanço da tecnologia e dos conteúdos que a gente acaba tendo mais acesso. E a escola de cinema foi um marco, eu considero um marco histórico nessa questão da formação e da educação, porque a gente está falando aqui do papel dos festivais na difusão da memória. Quando a gente fala em memória, né, e a gente está discutindo aqui patrimônio, a gente fala de história, fala da construção dessa história. Quem constrói essa história a partir, né, do audiovisual. E aí é interessante também falar sobre a pluralidade dos festivais, né? Que a gente, né, propõe essa troca de informações, de possibilidades, e também levam essas diferentes temáticas para a gente pensar o cinema, viver e realizar esse cinema. E eu queria, assim, que Petrini falasse um pouco, né, sobre o que ele identifica como principal característica da Mostra Internacional de Cinema. E aqui eu peço, assim, para a gente tentar pensar a questão de como está sendo construída, né, essa memória do audiovisual brasileiro e como os festivais e as mostras fomentam isso. E pensando também não só nos filmes em si, né, como um produto feito, mas quem constrói esses filmes. E aí, para a gente, enfim, queria que Petrini falasse sobre essa diversidade, né, e sobre o que é a característica principal dessa Mostra Internacional de Cinema. Bom, ela parte, né, assim, um pouco assim, ao meu ver, né, o papel da construção da mostra, né, é muito romântico num primeiro momento, assim, né, que é aquela coisa de tu poder apreciar, né, vários filmes de várias épocas, de várias temáticas e de vários lugares do mundo. Né? A gente tenta ser o mais plural possível na construção da curadoria, na construção do júri que vai avaliar os filmes, na questão das nacionalidades dos filmes que vão ser exibidos, do perfil dos realizadores, do perfil dos temas, né? Eu acho que isso é um papel de grande responsabilidade de quem embala um festival, de quem forma um festival, de quem criar uma pluralidade de visões, né? Então, eu acho que é muito importante quando se faz um festival de cinema criar um perfil, ter um perfil bem claro, né? Perfil claro tanto da curadoria quanto dos filmes que vão ser exibidos, quanto também da formação, né, dos palestrantes que vão ter, dos homenageados que vão ter. Então, eu acho que isso realmente é uma coisa que quem faz um festival de cinema deve se preocupar muito. Eu vejo isso também, essa grande preocupação com os festivais que estão surgindo agora, que surgiram há pouco. Eu falo do Minha Irmã Vamos ao Cinema, eu falo da Mostra Kelly, né, pequenos festivais que já conquistaram um espaço e que pensam muito bem também essa conjunção de fatores, né, de criar um espaço para debate, um espaço para exibição de filme muito bem
bem delimitado. No nosso caso da mostra, né, assim, a gente tem um perfil que é da mostra competitiva, que tenta criar um panorama bem, assim, muito atento às novas linguagens cinematográficas, não, as novas e as clássicas, né? Tendo como em vista também uma pluralidade, para não ter só filme de um certo tipo, de uma certa linguagem. A gente tenta pensar numa curadoria que tenha uma pluralidade de linguagens, de temas, e essa é uma construção que a gente faz também na mostra clássica, né? Que durante a mostra nós exibimos filmes que escolhemos 5 filmes, né, clássicos do cinema, para serem exibidos na última sessão, e a gente tenta fazer um recorte a partir de um tema. Na primeira edição, partimos da ficção científica, por exemplo, né? Fizemos várias visões de vários diretores para criar a junção de um tema comum. Eu acho assim que quando a gente constrói uma programação, uma curadoria, a gente tem que pensar muito bem nesse casamento que se faz. Por exemplo, nós fazemos na mostra competitiva, né, pensamos muito antes de colocar um curta-metragem junto de um longa. Essa é uma coisa que a gente tenta criar um discurso entre todos os filmes que são exibidos dentro de uma sessão. Os dois curtas-metragens que são exibidos antes do longa, eles conversam de uma certa forma como um todo. É como se fosse uma sessão empacotada para criar uma espécie de catarse, né, até o final da visão. Eu acho que... Eu não sei se eu fugi um pouco da tua pergunta, Camila, mas, assim, eu me preocupo muito nessa questão, assim, da formação, né, da experiência, né, da experiência cinematográfica dentro da sala, né? Eu acho que isso parte, não é só programar um filme e exibir, é criar toda uma escala, né, de filme que vai ser exibido, tema que vai ser colocado, dia que vai ser colocado, enfim, são todas junções que acho que fazem, né, a experiência do festival, assim, acontecer. Não é só pega o filme e coloca junto com um curta de qualquer tipo e exibe. Acho que é uma coisa bem específica que se faz nesse caso. Sim, a gente está falando aqui de mostra, né, de festival. Acho que cada um aqui, eles têm suas especificidades. O Maranhão na Tela, ele trabalha com essa questão mais, a delimitação da região, né, e essa conversa mais atual da região norte com a nossa região nordeste. A mostra internacional, ela tem também né, essa questão de trazer os filmes clássicos, mas também trazerem filmes contemporâneos. E teve também uma sessão incrível, que foi a de filmes de horror e terror que aconteceram durante a madrugada, que eu achei aquilo ali incrível. Assim como também foi muito incrível a interação que teve durante a sessão da primeira mostra, né, que teve... Ai, gente, foi maravilhoso, saudades, inclusive. E a gente estão surgindo, né, novas mostras de cinema com nichos mais específicos, que também é uma coisa muito importante, né, da gente citar aqui. O Petrini falou sobre a Mostra Kelly, que é uma mostra de filmes LGBT, que inclusive está com uma nova edição, vai ter uma edição agora no mês de novembro. E eu fui uma das produtoras da Mostra Minha Irmã Vamos ao Cinema, né, que teve uma edição em 2019. E aí, como a gente está aqui falando de memória, né, e da difusão dessa memória dentro dessa produção audiovisual, a Mostra Minha Irmã Vamos ao Cinema, ela surgiu a partir, né, de um incômodo, né, da que a gente tem, geralmente, em estar em vários espaços e vermos poucas mulheres representadas atrás das câmeras,
né, como diretoras de departamento, por exemplo. Então, a mostra ela veio para exibir filmes de mulheres que produziram, que escreveram ou que dirigiram filmes, né? E surgiu também a partir de, de uma pesquisa da Ancine de 2016, que ela fez um levantamento, né, nesse ano, que indicou que dos 142 filmes longas-metragens que foram produzidos em 2016, ele nenhum tinha sido dirigido por uma mulher negra, por exemplo. Dessas produções que foram analisadas nesse ano de 2016, 75% elas foram comandadas por homens brancos, 19% por mulheres brancas, 2% por homens negros, e nenhum filme de 2016 foi dirigido por uma mulher negra. E aqui, esse levantamento, ele foi intitulado por Diversidade de Gênero e Raça nos lançamentos de 2016, ele faz parte de um estudo que vem sendo feito desde 2014, que faz uma análise da participação feminina dentro dos sites de filmagem, né? E aí, esse levantamento, ele deixou eu e as outras duas realizadoras, que é a Samia Oliveira e a Ana Carolina Souza, muito incomodadas, porque a gente sabe que ainda existe muito essa diferença de gênero dentro dos sets de filmagem, e principalmente quando a gente faz um recorte racial, e foi a partir disso que a mostra nasceu. E aí, quando a gente fez, a gente, né, que trabalhou tanto a curadoria como todo o processo, e a equipe da mostra foi formada todas por mulheres que tinham também participado de uma ação de um curso de produção cinematográfica do IFMA. Então, a gente já parte daqui trabalhando também essa memória do audiovisual e resgatando quem são essas pessoas que fazem os filmes, e também ligando com a questão da formação. Teve uma primeira turma em 2018, né, de produção cinematográfica, que foi um curso de extensão do IFMA, e a partir do curso veio a mostra, que também foi uma mostra realizada pelo IFMA, né, que teve um financiamento a partir dele, e aí surgiu. E aí, uma das nossas discussões, quando a gente fala aqui do Maranhão, mais especificamente de São Luís, desse círculo que a gente acaba vivendo, né, do cinema, que é um pouco até mais fechado, a gente tem muitas mulheres participando. A maioria das pessoas com quem eu conheço, que eu trabalho, são mulheres, mas se a gente pensar no amplo, nós ainda somos poucos dentro do set de filmagem. E aí a gente está falando aqui de um nicho, né? A gente está falando aqui do cinema, de uma mostra de cinema de mulheres. E existe também a Mostra Kelly, que é uma mostra de cinema LGBT. E aí, essas mostras, elas também vêm para construir, para tecer memórias, porque a gente está nesse movimento ainda muito novo, então a gente está tentando construir para que futuramente a gente não tenha mais também que termos esse tipo de discussões. E aí, eu queria saber da Mavi, como que o Maranhão na Tela trabalha essa questão, né, dessa diversidade dentro da curadoria, da escolha dos filmes, não só desses filmes que representam na tela, mas o que está sendo representado atrás das telas, atrás das câmeras, e como tu vê, né, essa importância desses festivais voltados mais para uma categoria. O ano passado, a edição passada, foi uma edição que a gente conseguiu colocar a mulher na linha de frente, porque a artista que inspirou a identidade visual foi a Silvana Mendes, a homenageada maranhense foi mulher, a homenageada nacional foi mulher, e foi um ano muito, muito feliz nesse sentido, né? Como o Petrini falou, os festivais, eles têm uma identidade, né? Um conceito que a gente... o conceito que é o recorte da curadoria, o conceito que a gente procura sempre consolidar. E, como você mesma falou, a gente tem um foco muito grande
em ser uma vitrine qualificada de cinema maranhense e desde 2018 de ser uma vitrine qualificada do cinema produzido na região norte, meio norte, né? Porque Maranhão e Piauí são meio norte. Porque a gente tem vários recortes, né? A gente tem o recorte de gênero, a gente tem o recorte de região, a gente tem o recorte de raça. Então, o recorte de gênero, desculpa, o recorte regional é um recorte que desde o início o festival começou muito acreditando em contribuir, né, muito pegando como missão contribuir de alguma forma para o desenvolvimento do cinema maranhense e de ser vitrine, de ser uma vitrine qualificada desse cinema, né, de formar público para esse cinema, de disseminar esse cinema em lugares que ele não iria, ou para pessoas que nunca teriam oportunidade de assistir. Então, eu sempre tive um olhar muito nesse recorte regional. É claro que eu, como diretora mulher de festival, né, a gente sempre tem, sabe, quando eu vejo no ano dos 10 anos, né, foram 10 anos, 10 dias de festival, um dia com um homenageado por dia. Foi uma edição linda também, né? E, assim, a gente, desde o início, cara, no mínimo 5 mulheres, 5 homens. Agora, foi uma batalha grande, justamente porque a gente vem desse contexto que você falou tão bem, né? Dessa participação ainda tão pequena diante de quanto, né, a mulher é atuante, é importante dentro da indústria do cinema, né? Brasileira. Então, a gente tem uma dificuldade mesmo, apesar do Maranhão na Tela ter esse conceito, né, de recorte, de fortalecimento mais regional do que outros recortes, a gente procura abarcar muito esse recorte de ter uma participação feminina, né? E eu vi essa coisa dos dois lados, né? Agora, como eu tenho filme, então eu, tanto como realizadora mulher de filme, quanto como diretora de festival, eu vejo como você ser mulher, você é minoria em todos esses cenários, né? E o quanto a gente tem que estar militando sempre, sempre, sempre. Então, digamos que seja um recorte transversal, porque a gente está sempre buscando ter mais filmes, mais produções de mulheres. A gente fica muito feliz quando vem, sabe, mais inscrições de mulheres. Esse ano, a artista da identidade visual é mulher novamente, que é a Eva Bacelar. E eu acho que essa é uma batalha que nem só as mulheres, os homens que vieram das mulheres tem que batalhar juntos para a gente ter equidade no audiovisual, né? Eu acho que em tudo, mas a gente, né, que faz isso, que vive disso, que sonha isso, está vivendo no dia a dia, a gente está sempre tendo que ter esse olhar na equidade, né? A gente conseguir ter uma participação maior da mulher, ter a voz da mulher cada vez mais presente, o olhar, né? Porque o olhar feminino, isso aí eu vou já entrar em questões mais complexas, mas enfim, é importante você contemplar aí que o olhar feminino é um olhar que, se ele fosse mais presente no audiovisual, ia contribuir muito, né, para diminuir o machismo estrutural, a cultura do estupro, né? Porque muita coisa vem do que a gente vê o tempo todo, e se fosse mais produzido por mulheres, isso teria... a gente já estaria num outro estágio, né? Então, a gente tem que batalhar aí muito por equidade nas telas e nos nossos festivais. Sempre. E aí, estão chegando algumas perguntas aqui, e aí chegou uma direcionada para o Petrine, eu vou ler. Petrine, até agora, tu vê uma diferença entre os grandes festivais fora do país e os principais que estão acontecendo no Brasil? Eles estão acontecendo online lá fora ou estão sendo adiados para 2021? É a pergunta da Amanda Drummond. Boa pergunta.
Aqui eu tô vendo muitos festivais, né? A maioria online, porque os cinemas abriram aqui no final de agosto, né? Então, alguns festivais aconteceram, né? A partir do Festival de Veneza, que foi o primeiro grande festival, que aconteceu tanto online quanto em versão física, reduzida, com 30% de lugares disponibilizados somente, e quanto outros festivais menores, mostras menores que tinham sido marcadas para esse período. O que aconteceu agora, aqui na Itália, fecharam novamente os cinemas nessa segunda-feira, porque aumentaram os contágios, né? Então tiveram que cancelar os festivais que iriam ser em novembro, e muitos estão indo para o digital, né? Mas é interessante como é vivido um festival de cinema digital por aqui, porque tem uma participação muito grande da TV, da televisão aberta, né? Não falo de Canal Brasil, né? Falo mesmo do canal público aberto e gratuito. Por exemplo, durante o Festival de Veneza, aqui, o filme era disponibilizado online, né, através do pagamento de uma credencial, né, que custava 20 euros, te dava direito a ver muitos filmes, né, não todos os filmes porque as distribuidoras não autorizam todos os filmes, e ao mesmo tempo os debates dos filmes eram todos disponibilizados na TV aberta, né, e alguns filmes também eram exibidos na TV aberta. Mas, assim, os filmes de mostras menores, claro, competitiva não entra por esse processo. Outros festivais menores, né, aconteceram online, né, sempre mediante do pagamento de um ticket, de uma credencial, que é sempre em torno de 10 e 20 euros, mas, assim, eu diria que é uns 50 e 50. A metade foi reenviada, né, para pós-pandemia, ou para ano que vem diretamente. Outros festivais estão acontecendo online. Eu cheguei a ver um festival só por aqui, que na verdade era uma mostra de cinema organizada pela Cinemateca de Bolonha, com filmes do cinema mudo dirigidos por mulheres. Muito interessante. Só que não chegou até o final, porque veio o encerramento dos cinemas e aí foi cancelado para quando a pandemia for acabar. Mas, enfim, tem esse cenário, assim, acho que é basicamente parecido com o Brasil, é dividido. Tem um cenário, assim, bem dividido, de festivais que acontecem online e festivais que estão realmente cancelados por uma data a se destinar ainda, né? Como o Festival de Cannes, por exemplo. Só que o Festival de Cannes ele aconteceu de uma outra forma. O festival não aconteceu, mas fizeram uma curadoria de filmes que seriam exibidos se o festival tivesse acontecido, né, para ter um selo, né, no caso, que o João Paulo Miranda teve com o filme Casa de Antiguidades. É um 50-50, na verdade. Tem outra pergunta também. Quais ações os festivais têm realizado para ser um espaço mais democrático, dando possibilidades para outras narrativas que não aquela masculina e branca? E aí eu deixo em aberto para quem tiver querer responder essa pergunta, a pergunta da Sara. No nosso quais caso, são essas ações? Tá, no caso nosso, assim, a gente tenta realmente fazer de tudo para ter uma representatividade dentro da curadoria dos filmes que a gente recebe. Até porque eu acho que essas discussões elas precisam acontecer para que todos os curadores de todos os festivais, e não falo só de festival de cinema, falo também de programadores de cinema, dos caras que colocam em cartaz os filmes no cinema, para eles terem a ciência disso. A ciência que tem uma pluralidade de visões, que não existe só a masculina e branca.
Então, eu acredito que, assim, do nosso lado, a gente tenta realmente compor um mosaico que seja realmente representativo. É óbvio que a gente pode ter falhas, obviamente, né? Mas acho que é através dessas falhas que a gente vai aprendendo. Então, assim, a cada ano que passa, e a cada curadoria que eu fiz, desde a primeira que eu fiz em 2014, num Guarnicê, eu nunca vou esquecer de quando me foi apontado, né, que numa curadoria tinha realmente uma predominância masculina dentro, né? Então, eu acho que a partir desses momentos, a partir dessas discussões que a gente tende a mudar um pouco a nossa visão, a deixar espaço para curadoras, a deixar espaço para diretoras e diretores negros também. E acredito que a gente tem que realmente se ligar que não existe somente uma visão de cinema. Sim. E o cinema, né, ele é feito do olhar. E o olhar, ele é um território de poder. Né? E a gente sabe que o audiovisual é um importante veículo de trabalho de política, no sentido mais profundo da palavra. O cinema ele já foi usado ele é utilizado para educar, para dominar. Então, a gente também tem que ter muita responsabilidade, né, na escolha, no fazer cinema, na escolha dos filmes que nós estamos levando para as telas, para os festivais. Em 2018, eu tive uma experiência, porque eu sempre achei muito importante a educação do cinema e a questão da democratização desse acesso, né? Eu tenho 27 anos e a primeira vez que eu fui ao cinema eu tinha 16 anos. Então, eu fui ao cinema muito tardiamente, apesar de ter de ter contato com filmes desde cedo, porque meu pai sempre gostou e levou para mim. Eu tive aquela vivência de locadoras, mas nunca tinha ido ao cinema até eu morar para São Luís. Então, desde quando eu comecei a ter acesso, eu sempre tentei participar de espaços em que esses filmes e que o cinema era levado para as escolas, para as comunidades. E aí a gente também fala das distribuições mais acessíveis também. Tem uma plataforma, vocês estão conseguindo me entender, minha internet está um pouco ruim, eu acho. Está cortando um pouquinho, mas está dando para ouvir. Estão me ouvindo? Tem uma plataforma que eu tive acesso, chamada Taturana Mob, que é uma plataforma de distribuição de filmes que não chegam nas comerciais, nas janelas de exibição, né, e aí as pessoas levam as propostas para essa plataforma, fazem a solicitação do filme e levam esse filme para algum espaço, né, para uma escola, para uma comunidade, e o que eles pedem é que a gente que receba o filme e faça alguma ação a partir daquele filme, uma oficina, um bate-papo, uma discussão. E aí eu vejo nessas alternativas também da gente conseguir fazer com que pessoas que ainda não têm acesso, eu acho que minha fala está travando um pouco, mas permitir com que pessoas que não têm acesso ao cinema, né, consigam ter acesso a filmes, e esses filmes que não chegam, né, nesses espaços. E aí, né, de alguma forma, é uma amostra bem mais alternativa, mas eu vejo mais como uma possibilidade de levar o cinema e os filmes para esses espaços de discussão e formação. E aí, eu acho que a gente já bastante, assim, foi incrível, com a Taturana. Teve, né, com o Cine Praia Grande? Teve, aconteceu mais de uma vez, na verdade, acho que umas 5 exibições da Taturana feitas pelo público, né? O pessoal chegava e com a proposta, né, da exibição de um filme para ser exibido de forma gratuita,
né? E sempre encheu, foi assim incrível. E os filmes são muito bons. São muito bons. Eu lembro de uma exibição no Cine Praia Grande que eu não consegui entrar porque estava lotado, que eu acho que era um filme sobre mulheres que pedalam. Eu acho que era isso, sobre a questão das mulheres que lotou, porque assim, parte às vezes de coletiva de pessoas, né, que tem algum filme relacionado a alguma causa, e aí fazem essas exibições para um público também até mais específico. No meu caso, foi o filme Visionários de Quebrada, da Ana Carolina, que ela é do Grajaú, e foi um filme também feito de forma coletiva e mostrava pessoas de comunidades periféricas e que tinham alguma ação para aquela comunidade, né? Pessoas que faziam todo domingo, ou um domingo de cada vez, um pagode numa praça, e aí faziam, né, alguma forma de lazer. Também teve um caso de pessoas que eles fizeram tipo um guia dos restaurantes dos bairros, né, onde as pessoas poderiam comer, enfim. Esse filme foi muito interessante e foi levado, eu consegui levar para uma ONG na Vila São Luís, onde as pessoas também tem esse tipo de ações, né? Então são filmes que conversam com o público e às vezes esse público mais específico não tem possibilidade de ter acesso a esse filme. Então eu acho uma plataforma incrível, né? Também funciona como esse espaço também da gente poder democratizar esse acesso às pessoas que não têm possibilidade de ir ao cinema, porque o cinema, principalmente aqui, né, em São Luís, a gente não tem cinema de rua. Né? O cinema mais de rua, mais próximo que nós temos é o Cine Praia Grande, que atualmente não está em funcionamento. Então, quando está esses filmes exibidos dentro de shoppings, que já são espaços mais hostis para certos públicos, já se torna mais difícil. Então, eu vejo esses espaços, tanto de ações mais formativas, quanto dos festivais e das mostras, espaços mais democráticos, né, de acesso a esses filmes. E aí eu queria também fazer uma última pergunta do público, de quem está assistindo. O Giovanni Camargo pergunta: como vocês veem a atuação desses festivais que estão acontecendo online? E existe a possibilidade de alcançar mais pessoas do que se eles acontecessem fisicamente? Quem pode responder? Deixa eu responder. Existe a possibilidade, por exemplo, pegando o Maranhão na tela como exemplo, né? Quando iniciou a pandemia, eu vou ter que rever o formato, comecei a pesquisar as plataformas, as possibilidades de exibir online. O que mais me trazia, assim, poxa, o lado bom disso é porque pela exibição dos filmes da competitiva para um público de fora que não veria esses filmes de outra forma, né? Que são filmes que, enfim, dentro da curadoria, do festival, dentro daquele recorte, daqueles filmes todos juntos, é uma possibilidade que é muito pequena de ter um grande número de pessoas de fora assistindo. Só que, ao mesmo tempo, isso requer, de certa forma, você tem uma grande disponibilidade de conteúdo audiovisual online, fez com que acirrasse também essa coisa da própria divulgação. Para eu atrair esse público, isso passa a ser o desafio. Né? É uma super vantagem, é maravilhoso você poder levar um recorte de uma curadoria que você acredita tanto e um recorte que é único, né? Levar isso para um público maior, que pode ser até internacional, só que aí você tem essa possibilidade de não ter barreira, mas você tem o desafio de alcançar esse público com essa informação, e ele está sendo bombardeado com a informação de vários festivais acontecendo, né? Na mesma plataforma, né? Então, enfim, são dois lados. É uma vantagem poder atingir novos públicos, mas também é um desafio chegar nesse público, né?
Você chega, mas não chega, enfim, você tem a possibilidade do filme chegar até ele, mas ele chegar até o filme passa a ser um grande desafio e você passa a ter que investir muito nessa divulgação, de rede para poder levar esse conteúdo, né? Funcionaria dentro da região norte, acho que funcionaria bem. Agora, para fazer o festival com todo mundo, porque as pessoas tinham que antes vir até o festival para assistir, né? E para os próprios competidores, pessoal dos estados, é super interessante mesmo. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, né, tem essa questão da dificuldade, né, de chegar, do filme chegar a um público maior, né, de uma certa forma, estando disponível aberto, assim, pela rede, mas eu acho, assim, tem dois lados, né, tem um lado que é incrível, que pessoas do mundo inteiro vão poder chegar e ver as produções do Maranhão, da região norte, no caso do Maranhão na Tela, ou de qualquer outro festival, enfim. Mas eu numa visão romântica, eu sinto aquela falta, aquele brilho que um festival de cinema né? Então, tipo, acho que um festival de cinema online funciona, eu acho, tendo uma programação online além dos filmes, né? E que, assim, tem que ter um conceito bem abrangente, né? Não é só... Eu vejo muitos festivais assim, que pega... os filmes estão aqui, faz seu cadastro, estão lá sendo exibidos e pronto. Eu acho que tem que ser construída, tem a dificuldade de criar alguma coisa, algum evento por trás da sessão, tem que se empenhar para vender o filme que vai ser exibido no festival, ou para vender o próprio festival. Eu acho que é uma dificuldade maior agora, porque é um momento em que está todo mundo engatinhando nesse novo formato de festivais, mas eu acho que o futuro ele pode ser realmente de duas mãos, né? Com festival presencial e com uma parte online. Por exemplo, o Maranhão na Tela, eu faço o exemplo do Maranhão na Tela, mas posso fazer da mostra. Eu acho que, mas o Maranhão na Tela, que a gente está falando de Maranhão, no caso, seria muito interessante ter um Maranhão na Tela online para as pessoas que não estão em São Luís, por exemplo. Pessoas que querem fazer cinema e estão, sei lá, estão em Itapecuru, estão em Açailândia. Na Itália! Na Itália também. Os maranhenses italianos. Isso é um ponto bom, tá vendo? Mas é porque, assim, tipo, eu viajando no interior do Maranhão, né, eu sempre... Sim, o interior a gente não consegue chegar. Não consegue. Eu sempre quis levar só a competitiva, ou só os ganhadores da competitiva. Eu sempre tive vontade de circular com o Maranhão na Tela para o interior e nunca foi possível. E eles não têm acesso, né? E tem uma sede muito grande de cinema. Eu acho que nesse caso, eu acho que uma edição online... Eu falo do Maranhão na Tela, que a gente está falando do Maranhão, mas assim, uma edição online, acho que seria nossa para as pessoas que querem fazer cinema, ou que querem ver cinema, ver o cinema feito aqui, acho que seria maravilhoso. Eu acho que é uma questão a gente pensar, né, talvez a partir de agora, essa questão de tentar e fazer com que esses festivais, essas mostras cheguem no interior do estado. Porque às vezes a gente fica muito aqui em São Luís, a gente acha que está abrangendo, mas a gente está chegando, às vezes, muito só no nosso público já mais fixo, né? As pessoas elas não têm acesso. Eu sou de Itapecuru, que é uma cidade muito próxima de São Luís, não tem cinema, e eu tive acesso a uma sala de cinema já muito tarde. Então, essa é uma questão que me toca, né, mais intimamente. E talvez esse período agora que a gente está de pensar até demais e de pensar esses novos formatos, né, que a gente consiga fazer com que esses festivais que são maranhenses cheguem no Maranhão, pelo menos em alguma parte deles, né? Mas eu sei que aqui, com certeza, todos nós já pensamos isso e a gente, às vezes, não tem possibilidades ainda de fazer a coisa. É muito difícil. Né? É difícil, porque a gente precisa de recurso,
A gente precisa de apoio, a gente precisa de muitas coisas que nós sozinhos não conseguimos. E aí eu queria ler uns comentários fofinhos que as pessoas estão fazendo aí na live. Dá para aparecer, gente? A Jéssica, linda! Arrasou também no Guarnicê. Premiada. Premiadíssima. Paula! Só as queridas. Eu tenho que... Peraí que eu vou pôr meu óculos do seu Creyson. Os festivais de mostras são essenciais para mapearmos o cenário contemporâneo do audiovisual, que, consequentemente, contribui para narrativas da nossa história. Uma ótima proposição de diálogo. Ontem a Paula estava na live, foi incrível. Eu assisti toda. Obrigada, Paula. E toda vez que a Paula está numa live, ela tem um fã-clube. Todo mundo manda mensagens super carinhosas para ela. Ela tem um fã-clube. Eu fiz uma live com ela também. Era um fã-clube de pessoas mandando mensagem para ela. A Paula é maravilhosa, né? O trabalho que ela faz no SESC também é muito importante. Tive a oportunidade de ser monitora na Mostra SESC, que foi uma experiência incrível. Casarão Filmes, live muito importante para o engajamento de festivais, mostras e público. Parabéns pela iniciativa. Fofos, obrigada. Maria Fabiana Lima. É interessante porque os festivais vão incentivando o surgimento de outros e assim todo mundo sai ganhando. Vai ganhando, é verdade. O cinema é coletivo, né? Enzo, debate sobre festivais está incrível, massa demais. Obrigada, Enzo. Apareceu mais? É isso. É isso. Eu fico muito feliz de estar nesse espaço, né? Conversando com vocês, trocando ideia sobre festivais, que é uma coisa que é em comum aqui entre nós três. Foi ótimo. Acho que uma das... Eu estou nessa produção há pouco tempo, né? Comparado a vocês. Fui aluna de Petrine, que como grande apaixonado pelo cinema, faz todo mundo se apaixonar por cinema. É impossível não essa paixão. A taxa de contágio é 100%. E aí... de ser contagiado. É 100%, é impossível não sair contagiado. Obrigado. E aí eu agradeço muito também, eu aproveito esse espaço para agradecer também que já que a gente está falando de formação e educação, eu passei, né, pelo Maranhão na Tela e fui também aluna de Petrine na disciplina de História do Cinema. Eu sou pesquisadora em História e apaixonada por cinema, é a junção do que é mais perfeito para mim. E eu acho que uma das coisas que mais me realiza, assim, de fato, é mostra e festival. Acho que é a junção de tudo que é de melhor, assim, para quem é amante do cinema, né? Também concordo. Então, eu queria agradecer. Não, eu que agradeço pelo convite. A oportunidade convite. de assistir, quem está na organização é a oportunidade de produzir, assistir milhares de filmes, que a gente não cansa. E aí eu queria, né, agradecer ao Museu de Imagem do Som pelo espaço, e o museu também agradece, né, estou aqui agradecendo em nome deles, a participação de vocês dois e do nosso público que está aí comentando, participando. E essa live ela fica disponibilizada, né, posteriormente no nosso canal, aqui no canal do museu, no canal de cultura também, do Cultura do Maranhão. E nós aguardamos todos vocês para a nossa última live, que tem como tema outras histórias, como o audiovisual constrói a imagem do Brasil. Boa noite a todos e todas. Vocês Tchau, podem se... Obrigado. Eu te agradeço, foi muito bom. Tchau, tchau. Muito bom.